E abra a sua Bíblia no texto do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Obrigado, Ministério de Louvor, pelas canções belíssimas que foram ministradas nessa noite aos nossos corações. Meus amados, antes de mergulharmos profundamente no texto de Ezequiel, capítulo 37, que provavelmente muitos de vocês conheçam, visto como o Vale de Ossos Secos, há uma história antes de tudo aquilo que nós vamos estar lendo, vendo e analisando nessa noite. Desde que o homem foi criado, ele pecou e desobedeceu a Deus, e até os dias atuais, o dia de hoje, ele continua pecando e desobedecendo a Deus. Muitos desconhecem o resultado da sua desobediência, o final da sua história. O texto que fala sobre a visão do Vale de Ossos Secos nos conta exatamente sobre uma oportunidade que foi dada por Deus aos seres humanos. E hoje, vocês que estão sentados nesses bancos, aqueles que nos acompanham em seus lares, suas casas, ou aqueles que vão nos acompanhar, terão a mesma oportunidade nessa noite. É muito importante que você esteja atento. Não deixe com que o inimigo, por algum momento, roube a sua atenção da palavra de Deus. Deus, ele sempre enviou homens para falar para o seu povo. Eu não sou o primeiro pastor dessa igreja e creio que não serei o último a estar falando nesse lugar. A crise que nós passamos e vivemos em nossas casas, em nossos lares, na sociedade no qual nós vivemos, e a crise particular que você tem interna, a crise, ela é um tempo de oportunidade para as nossas vidas. Você não vai encontrar na história do cristianismo ou da nossa sociedade nenhum avivamento que não seja pelo momento de abandono espiritual, aonde esse avivamento da história começa em tempo de uma profunda secção espiritual. As pessoas abandonam o espiritual, há uma apatia religiosa e o abandono da fé. E há uma necessidade de restauração. Deus, quando ele olha para o mundo, olha para o ser humano, olha para as pessoas, ele é o único capaz de enxergar uma visão espiritual que o ser humano precisa ser restaurado. E para isso o que ele faz, irmãos? Ele providencia dos seus meios para essa restauração. O povo de Deus está desprovido da vida espiritual. Quando você vai no Antigo Testamento, você vai encontrar os profetas falando, denunciando o pecado e trazendo solução para cada um deles. O profeta Isaías,
ao contemplar a condição espiritual da nação, ele disse: esse povo está enfermo da cabeça aos pés. Isaías, ele chamou o povo ao arrependimento, mas o povo ele não quis ouvir. O povo não creu. O profeta Amós, ele olhou para o povo e viu que o culto, ou o que eles estavam cultuando, era sem vida. Usa isso aqui. Era um culto sem vida. E Deus, ele chama Amós exatamente para denunciar isso. As músicas era apenas um barulho para o ouvido de Deus. E Deus estava se incomodando com isso, meus irmãos. O povo estava desobedecendo. Deus então chama Oséias. Oséias, ele olha para a nação e consegue perceber a infidelidade de uma nação. A infidelidade de um povo chamado por Deus. Você parou para perceber há quanto tempo você não é fiel a Deus? Deus então chama o profeta Miqueias. E esse concluiu que o povo estava enfadado de Deus, irmãos. O povo não queria mais ouvir falar de Deus. O povo não aguentava mais ouvir de Deus. E Deus então chama o profeta Jeremias. E este chorou porque o povo tinha abandonado a Deus. O povo tinha abandonado o manancial de águas vivas. Deus falou inúmeras vezes para esse povo. Deus chamou, Deus aconselhou, Deus exortou, mas o povo não quis ouvir. Deus chamou o povo pelo amor, mas o povo não veio. Então, irmãos, Deus mandou o açoite, Deus mandou o chicote, Deus mandou a espada, Deus permitiu que uma nação ímpia levasse todo o povo para o cativeiro, porque o povo não quis ouvir. Não mudou nada hoje, irmãos, continua a mesma coisa. O povo não quer ouvir, o povo é desobediente. Antes de lermos Ezequiel 37, Deus ele fala com o profeta o seguinte, e o profeta ele repete, quando ele diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor. O Senhor olha para o profeta Isaías e diz: filho do homem, quanto os lá da casa de Israel, que nós conhecemos como povo eleito, geração eleita, povo escolhido pelo Senhor, quanto aos filhos da casa de Israel, quando eles habitavam na sua terra, eles a contaminaram. Sabe quantos estão habitando dentro das igrejas e estão contaminando a igreja? Ele diz que essas pessoas estavam contaminando as igrejas com seus caminhos, estavam contaminando aquele lugar com as suas ações, e a imundície dessas pessoas, ele diz, era semelhante à menstruação de uma mulher. Você, mulher, sabe exatamente o que é isso.
E ele diz: derramarei, pois, o meu furor sobre vocês. E derramarei o meu furor exatamente por duas razões. Porque vocês estão derramando sangue nesse lugar. Porque vocês estão adorando outros ídolos. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar vocês e vou espalhar vocês entre outras nações. E vou espalhar vocês segundo o caminho que vocês estão seguindo. Prostituição, roubo, inveja, feitiçaria. E quando vocês chegarem naquele lugar, da mesma forma, vocês vão estar contaminando aquela nação, porque vocês estão sujos, imundos. Vocês precisam de uma restauração. E aí vem a visão de um vale de ossos secos. O Senhor, outra vez, ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ali se encontra o profeta, se encontra Deus. Deus pega o profeta com as suas próprias mãos, pega esse profeta e leva em espírito e coloca em meio a um vale de ossos secos. E faz com que o profeta comece a andar naquele vale, ao redor daquele vale. E ele observa que era muito numeroso o número de ossos que ali estava. E aqueles ossos estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, e me disse: pastor, e me disse: poderão viver esses ossos? É possível um idólatra servir ao Senhor? É possível um idólatra ser restaurado por Deus? É possível um drogado, um viciado, uma prostituta? É possível você ser restaurado por Deus? Talvez as pessoas olhem e digam: não é. Você não tem mais jeito. Você é um desgraçado. Você não presta mais para nada. Mas o profeta, ao olhar, e ele observa. Então Deus diz para o profeta: profetiza sobre esses ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meu amado, ele está falando assim: é possível sim, somente com a palavra do Senhor. Qualquer homem pode ser restaurado pela palavra de Deus. Essa noite, Deus ele quer nos apresentar que o seu povo, ele manifesta sinais de morte. A igreja tem se manifestado como se estivesse morta. E podemos dar 4 sinais para você nessa noite, para que você olhe para você e veja se você se encaixa nisso. Um morto, ele não tem apetite. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem fome e ela não tem sede de Deus. O morto espiritualmente, ele não tem prazer na leitura da Bíblia. O culto para ele é uma canseira. Uma pessoa morta, ela não sente saudade de Deus. Uma pessoa morta não ama Deus. Uma pessoa morta não busca primeiro o lugar das coisas lá do alto. O que o atrai são apenas prazer do mundo e fascinação pela riqueza.
O morto, ele é insensível. Deus fala, Deus chama, Deus exorta, mas ele não escuta. Essas pessoas são surdos espiritualmente. Não conseguem ouvir. O amor de Deus não consegue constranger essas pessoas. Essas pessoas não se abalam com o fogo do inferno, quando se fala do inferno para eles. Eles não se importam com a condição dos perdidos. O morto, ele não tem ação, ele não se levanta, ele não trabalha para Deus. O morto, ele não tem tempo para Deus. Mas Deus, ele traz restauração. Deus, ele é o agente da restauração. É Deus, irmãos, que toma a iniciativa da restauração, não é você. Você não tem iniciativa nenhuma de restauração na sua vida. Por você mesmo, você vai viver eternamente na lamaçal do pecado, no lamaçal do pecado. Por você mesmo, você vai fazer tudo para saciar os seus desejos e as suas realizações. Deus, então, ele decidiu restaurar o povo de Israel. Deus, nessa noite, ele está decidindo restaurar a sua vida. Tudo provém de Deus. É Ele que nos escolheu. Não fosses vós que escolhesse a Deus, mas Deus escolheu você. É Deus que te chama. É Deus que te justifica. É Deus que te transforma. É Deus que te levanta da morte. A iniciativa da restauração, ela vem de Deus. Observe o verso 2 do capítulo 37. É Deus que faz o profeta andar no meio do vale. Foi Deus que pegou um homem e levou até um vale de ossos secos. Foi Deus que levou um homem até você. É Deus que tem levado um profeta, um homem, para falar para você, ossos secos. É Deus que pergunta ao profeta. O verso 3 ele diz: filho do homem, poderá viver esses ossos? Eu disse: tu sabes. Alguém poderia ter dito assim: não, é impossível. É Deus que pergunta ao profeta. É Deus que manda o profeta profetizar. É Deus que manda um homem de Deus falar para você. É Deus que manda uma mulher de Deus falar para você sobre a sua condição, sobre o seu estado, sobre a sua condição de osso seco. Deus é que age de uma forma milagrosa, levantando todos os mortos da sepultura espiritual. Deus pergunta ao filho do homem: filho do homem, poderá reviver esses ossos? Os incrédulos talvez poderiam dizer: jamais. Mas o profeta diz: tu sabes, Senhor. E eu digo também nessa noite: tu sabes, Senhor. Porque se o Senhor quiser, os mortos se levantam. Se Deus quiser, irmãos, os leprosos ficam limpos. Se Deus quiser, irmãos, os paralíticos eles andam. Se Deus quiser, o bêbado se torna insóbrio. Se Deus quiser, o drogado, ele fica livre. Se Deus quiser, o feiticeiro corre arrependido para os braços de Jesus. Tudo depende de Deus. É Deus que deseja isso. E Deus, essa noite, pergunta a mim, pergunta a você, pergunta a todos nós: é possível a nossa igreja receber uma poderosa restauração? É possível a primeira igreja batista do Parque Boa Ventura estar cheia do Espírito Santo de Deus?
É possível os pastores, é possível o pastor Altair, ao pastor Rabécio, ser como tocha acesa na mão do Senhor? É possível termos líderes, irmãos, dessa igreja, cheio da unção do alto? É possível nessa igreja ter jovens santos? É possível termos famílias piedosas nessa igreja? É possível esta igreja estar cheia de oração? É possível a primeira igreja batida do Parque Boa Ventura estar cheia de ganhadores de alma? Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Se Deus quiser, irmãos, Ele pode fazer dos pastores homens de Deus, que possa fortalecer os fracos, ajudar para levantar os caídos. Se Deus quiser, Ele pode inflamar a primeira igreja batista do Parque Boa Ventura, e o instrumento para isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, há instrumentos para a restauração de nossas vidas. Primeiro é a palavra de Deus. Deus então diz: profetize a esses ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus chama os mortos pela sua própria palavra. Não há um outro instrumento hoje, irmãos, mais importante para a igreja de Cristo Jesus, que não seja a sua palavra. Muitas igrejas já abandonaram há muito tempo a palavra, estão pregando um evangelho cheio de doutrinas de homens, tem pregado exatamente aquilo que o povo quer ouvir. Você vai ser bênção, irmão, você vai vencer, fica tranquilo que tudo vai resolver a sua vida, você é bênção na mão do Senhor, a vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus, se você se arrepender aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se cremos, irmãos, que os mortos serão ressuscitados, como Jesus Cristo foi ressuscitado, precisamos crer também que a palavra gera esse poder para os mortos espirituais. Um outro instrumento é o próprio Espírito Santo. Quando o Espírito entra naqueles ossos, algo se torna diferente. Ele diz, a partir do verso 5, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós entenderei pele, e porei em vós um espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetize. Como se me deu essa ordem, e houve um ruído enquanto se profetizava. Eu quero te dizer algumas coisas nessa noite, irmãos, que o processo de restauração, ele está muito além daquilo que nós imaginamos. Observe no texto que houve ruídos, houve barulhos, houve uma agitação, mas isso ainda, irmãos, não é vida. Restauração, meus irmãos, não é barulho, não é gritaria, não é você se emocionar no culto, não se gera vida, irmãos, com o marketing da igreja, não gera vida, irmãos, anunciarmos somente informação da igreja nas redes sociais. Ezequiel, ele não se confundiu com o barulho,
com aquilo que estava sendo agitado. Hoje o culto foi uma benção. As pessoas bateram palma, foram para a direita, foram para a esquerda. Foi um avivamento só. Isso não é avivamento, irmãos. Barulho não é avivamento. Processo de restauração não é somente com isso. O ajuntamento também não é. É um processo. Os ossos que ali estavam espalhados, irmãos, dispersos, os ossos começaram a se ajuntar. Observe lá no texto, estavam dispersos. Os ossos voltaram à sua origem. Os ossos ficaram em ordem, mas ainda eram ossos secos, sem vida. Observe isso. Eram ossos sem vida. Tendões em carnes. Eles estavam de pé. A gente canta aqui que a igreja vai ficar de pé. O Coliseu, os leões, não abalaram a igreja. E nem vão abalar. Mas não é o fato de você estar de pé, irmãos. Agora eu estou de pé, agora eu estou tranquilo. Não, irmãos. Precisa muito mais ainda. Os fariseus eram homens bonitos por fora. Mas a palavra de Deus diz que eles eram como um túmulo caiado. É preciso mais, irmãos, do que aquilo que nós estamos fazendo. Precisamos de vida. Precisamos da presença do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Somente a partir do momento que o Espírito Santo entrou naquelas pessoas, naqueles ossos, naquele corpo, eles passaram a ter vida. Só o Espírito pode transformar a sua vida. Só o Espírito pode gerar restauração na sua vida. Só o Espírito pode fazer jorrar rio de águas vivas dentro da igreja e dentro de você. Só o Espírito Santo de Deus pode nos dar o poder para fazer essa igreja se levantar de uma forma poderosa. Os ossos secos passaram a viver. Agora eles estão de pé. E agora eles se puseram como um exército. Verso 10, e profetize, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Se queremos ser um exército de Cristo Jesus, irmãos, precisamos deixar o Espírito Santo de Deus habitar as nossas vidas. O resultado da restauração, ele traz uma transformação sobrenatural na vida das pessoas. Os ossos secos, eles saíram daquela sepultura existencial. Ou seja, os mortos espirituais dessa igreja, das igrejas locais, eles vão sair das suas sepulturas, porque Deus, Ele decidiu restaurar. Portanto, verso 12, profetiza e disse-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e depois que abrir as vossas sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e trarei você à terra de Israel. Quem vai fazer você sair da sepultura que você está vivendo, não é a primeira igreja Batista do Parque Boaventura, muito menos esse pastor, é o próprio Deus, que está decidindo nesta noite, tirar você da sepultura e da morte espiritual. Precisamos, irmãos, entender que não importa quão profunda seja a sepultura que você se encontra, nesse buraco que você se enfiou, o Espírito Santo de Deus, Ele tem poder para quebrar o poder da morte em sua vida,
de quebrar as correntes que têm te prendido e fazer de você uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Você precisa ter uma comunhão íntima com Deus. O verso 26 diz o seguinte diante: e farei com eles um concerto de paz. Deus, nessa noite, meu irmão, te chamou aqui para fazer um concerto de paz com você. E esse concerto de paz é um concerto perpétuo. Ele vai estabelecer, ele diz que multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles, e farei isso para sempre. Ele diz que o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, que santifico a sua vida, e quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Eu quero concluir nessa noite dizendo o seguinte: como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida, meu irmão e minha irmã? Você se sente como um vale de ossos secos? Eu quero dizer que a sua vida espiritual está necessitada de uma restauração da parte de Deus. Acredite, meu irmão, que Deus ele pode mudar a sua sorte. Acredite que essa igreja não é um agente de restauração da sua vida. Acredite que Deus é um agente de restauração da sua vida. Por isso, nesta noite, clame por Ele. Mas clame agora, nesta hora, clame por uma renovação, mas uma renovação total da sua vida. Os instrumentos da restauração, ela está à sua disposição. A palavra e o Espírito Santo de Deus. Talvez você não saiba nem agora o que é o Espírito Santo de Deus. Talvez você não saiba nem como é possível Ele restaurar a sua vida. Mas a princípio o que você precisa nessa noite é apenas crer. O restante Deus vai confiar a essa igreja a te ajudar a você entender sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. A nossa maior recompensa, irmãos, é Deus. A nossa maior herança é Deus. Deus, Ele quer agir na sua vida. Deus, Ele quer abençoar a sua casa. Mas você precisa tomar uma decisão nessa noite. Precisa tomar uma decisão agora a favor de Deus. Deus, Ele está pronto para te ajudar. Te ajudar a uma jornada rumo à restauração. Vamos orar. Você que está conosco nessa noite aqui, você necessita de uma restauração? Você está desprovido de uma vida espiritual? Você está disperso? Você é como um vale de ossos secos? Você tem sinais de morte? Vimos aqui alguns sinais: falta de apetite, você é insensível à palavra de Deus, você não tem mais ação, você está totalmente ausente. E nessa noite Deus, Ele te oferece uma restauração. Deus, Ele quer agir de forma milagrosa. Ele quer te levantar, meu irmão, da sepultura espiritual. E Ele te oferece nessa noite a própria palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Não entendas que os ruídos da sua vida, o ajuntamento, os tendões, a carne, a pele, é o suficiente. É preciso que o Espírito Santo entre na sua vida
Somente Ele pode te colocar de pé e fazer de você um exército de sobremodo poderoso. Você vai passar a viver como o exército de Cristo Jesus. Você vai sair dessa sepultura que você está até esse exato momento. Você vai ter uma experiência profunda com Deus. Você vai ter uma unidade espiritual. Você vai ter uma comunhão íntima e contínua com Deus. Mas para isso, você precisa crer naquele que quer restaurar a sua vida. Você crê em Cristo Jesus? Você crê em Deus? Você deseja uma vida restaurada? Tome uma decisão hoje em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite. Você que está aqui nesse lugar e deseja ser restaurado por Deus, que você levante uma de suas mãos bem alto e diga assim: ó, eu quero fazer isso. Estou nessa noite e quero ser restaurado por Deus. Eu quero sair desse sepulcro. Eu quero sair dessa morte espiritual. E quero reviver outra vez com Cristo Jesus. Não seja como os demais. Quando Amós falou, quando Ezequiel falou, quando Jeremias falou, quando os profetas falaram, e eles não deram ouvido. Até que veio o dia de lutas, de perseguição, e as coisas se tornaram difíceis. E ele se lamentava: por que Deus? Por que comigo? Por que comigo? E não reconheceram os seus pecados e os seus erros. Eu quero dizer para você que assim eu fui há muito tempo atrás. Entendo perfeitamente a dificuldade que é levantar as nossas mãos nesse momento. Mas somente uma pessoa é capaz de convencer você a tomar essa atitude, e é o próprio Espírito Santo de Deus. Então nessa noite você pode convidar a Ele: Espírito Santo de Deus, me ajude a manifestar a decisão que eu quero tomar perante a igreja, perante ao Senhor nessa noite. Eu desejo ter uma vida restaurada nessa noite em nome de Jesus. Se você deseja, só levantar uma de suas mãos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Há mais alguém nessa noite? Só levantar uma de suas mãos. Eu não vou te chamar para você vir aqui e nem vou pedir para você se manifestar. Só que você levante suas mãos. Amém. Existe outra pessoa? Existe uma terceira pessoa nessa noite que queira fazer isso? Amém. Existe uma quarta pessoa nessa noite que queira fazer isso? Só levantar sua mão, sem timidez. Amém. Existe uma quinta pessoa? Só levantar a mão. Onde você está? Quem levantou pode abaixar. Tem uma quinta pessoa que queira levantar sua mão? Senhor, obrigado, Deus. Quero te pedir que o Senhor, através da tua palavra e do teu Espírito, cumpra as promessas ditas nessa noite, assim como o Senhor fez e deseja fazer com todos nós. Restaura as nossas vidas, restaura as nossas casas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre essas vidas, sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja de Cristo Jesus diga: